Com passagens por grandes times do Brasil, este rio-clarense também já esteve na maior competição de futebol do mundo. Ex-preparador físico, ele fez parte da comissão técnica da seleção da Jamaica na Copa da França, em 98. Esse é Alfredo José Treina Montesso, mas aqui em Rio Claro todo mundo conhece como Iê. Tudo bom, Iê? Tudo bem, Lucas, e você? Bem, é um prazer estar recebê-lo aqui. Obrigado. Olha, Copa do Mundo, e esse homem aqui já esteve no Mundial, um Mundial super importante que está na memória de muitos brasileiros. Foi lá em 98, né? É, uma memória para brasileiro não muito boa, né? A gente tinha uma das boas seleções que o Brasil montou e, infelizmente, numa situação médica, né? Diria médica do Ronaldo, teve aquele episódio da convulsão, enfim, né? Mas particularmente para alguns brasileiros como eu, como Walter Gama, como René Simões, José Luiz, que era um massagista, né? A gente teve uma participação inesquecível para todos nós, né? Levar a Jamaica, primeiro país de língua inglesa do Caribe a participar de uma Copa do Mundo, foi assim uma experiência sensacional e ímpar, né? Fala um pouco do clima lá. A gente está vivendo hoje, muito se fala da Copa do Mundo dentro de campo, mas muito se fala também do país, do Catar, sobre suas leis e tudo mais. Você foi em uma Copa do Mundo francesa, né? Um país mais tradicional. Como que é o clima? Muda completamente o país? A primeira Copa do Mundo que se disputa hoje no Catar, numa dimensão muito pequena, basicamente disputada dentro de uma cidade, né? A gente não vai falar nem num estado, porque acho que a distância maior de um estádio para outro é de 25 quilômetros, uma coisa assim, ou 40 quilômetros, eu não tenho muita certeza disso agora, mas é totalmente diferente, né? O espírito que se vive hoje lá e o que se viveu na França, por exemplo, a gente ficou em Chamonix, era uma cidade um pouco mais distante de Paris, um pouco fora dos holofotes da Copa do Mundo, mas deu a gente a tranquilidade de poder preparar, enfim, foi maravilhoso. Você participou de um momento histórico para a Jamaica, que foi a primeira, infelizmente a última vez que a Jamaica viajou e tudo essa questão da Copa do Mundo. Além de ser muito marcante para você, foi marcante para todo aquele elenco, para todo aquele pessoal naquele momento. Não, sem dúvida nenhuma. A história mais interessante para se contar num contexto como esse é que 70% da equipe que participou da Copa do Mundo, que foi às finais da Copa do Mundo, ela era formada por jogadores locais. E na realidade, em 96, esses jogadores eles eram carregadores de mala em hotel, taxistas, enfim. Era um país que não tinha um futebol profissional, o futebol era semi-profissional, basicamente amador, né? A seleção conseguiu, através de um projeto que o René colocou, que era da adoção de um atleta, trazer eles para um ambiente dentro da seleção profissional. Então eles recebiam de empresas jamaicanas que patrocinavam, em troca os jogadores faziam propagandas para essas empresas, e a gente conseguiu, né, com esse projeto, transformar aquele time num time profissional e conseguiu viajar, jogou 240 jogos para se classificar para a Copa do Mundo, entre oficiais e amistosos, né, o que deu muita rodagem para o time. E depois, obviamente, nas finais da classificação, a gente conseguiu trazer alguns filhos de jamaicanos residentes na Inglaterra que jogavam no futebol inglês. Robbie Early jogava no Liverpool na época, né, e alguns outros jogadores, Marcus Gale, Paul Hall, Fitzroy Sinclair, e a gente trouxe alguns jogadores para juntar a esse grupo. Eram basicamente 6 ou 7 jogadores que num contingente davam uns 30% do time, e aí esse time ganhou mais experiência, mais maturidade e conseguiu a classificação. E aí, temos dois objetos aqui de extrema relevância quando a gente fala de Copa do Mundo. Essa bola e essa camisa. Conta a história dela. Eu só não vou contar onde ela fica, tá, Lucas? Porque assim, essa camisa primeiro do primeiro jogo da seleção da Jamaica na Copa do Mundo foi vestida pelo Robbie Early, né?
e ele fez o primeiro gol com essa camisa numa participação de finais da Copa do Mundo. Então, para mim foi assim, a gente era bastante ligado, enfim, os treinamentos, a gente era muito amigo e ele me presenteou essa camisa que ele usou no primeiro jogo contra a Croácia. Perdemos de 3-1 e ele fez o primeiro gol. Você está me dizendo que essa camisa aqui é do primeiro gol, da única participação da Jamaica em Copas do Mundo, né, quando a gente fala de finais, e ela está aqui em Rio Claro. Então tem que guardar ela, senão o presidente da Jamaica vai vir buscar ela. Acho que é uma relíquia mesmo, né? E assim, a Jamaica fez 3 gols na Copa do Mundo. Ganhou um jogo do Japão, que foi o primeiro, não, foi o último jogo, foi o terceiro jogo. Fez contra a Croácia, perdemos de 3-1, que o Robbie Early fez o gol com essa camisa. E essa bola aqui foi uma recordação do segundo jogo, né? Que foi o jogo contra a Argentina. A gente jogou, foi uma das bolas do jogo, a gente aqueceu, enfim, era uma das bolas que a gente tinha no jogo lá. E obviamente é aquela coisa de brasileiro que tinha que ter uma recordação, né? Eles ganharam de 5-0, mas eu trouxe a recordação aqui para Rio Claro. Pode ter sido a bola de um dos gols, então. Pode ter sido. Ela participou, ela estava no jogo, enfim, né? Aquela coisa a gente não sabe, mas pode ter sido uma das bolas que entrou que poderia ter entrado no gol da Argentina, mas entrou no gol da Jamaica.